Agora sim recebo a informação de que o Rafael Procópio já está na linha conosco, conectado, para priorizar a informação que foi, de momento, dessa suspeita de vazamento de questões, Procópio, do Enem. Quantas questões ao todo? 3, é isso? Anuladas? Exatamente, Adriana. Boa tarde para você, para o Renan, para todo mundo que está entre nós. Informação de agora há pouco mesmo, não tem nem meia hora que a gente teve acesso a essa informação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, decidiu justamente anular 3 questões do Enem 2025, mais precisamente dessa prova aplicada neste último domingo. De acordo com o Instituto, a comissão assessora responsável pela montagem das provas decidiu pela anulação destas 3 questões, a gente não tem ainda os detalhes dessas 3 questões, após uma análise através de uma metodologia própria, que identificou similaridades entre as perguntas da prova e perguntas que apareceram na internet. O Instituto não se manifestou diretamente sobre este episódio, só sobre o cancelamento, mas a suspeita, já do que a gente está apurando, recai sobre uma live feita alguns dias antes dessa prova de domingo, em que algumas perguntas exemplificadas por um professor de um cursinho pré-vestibular em questão eram muito similares a algumas que caíram na prova. Na nota que a gente teve acesso do INEP, é dito que o Enem utiliza a teoria da resposta a um item para a apuração das respostas. Isso demanda que algumas perguntas sejam pré-testadas e alguns estudantes dos pré-testes têm contato com itens que podem cair de fato na prova. No entanto, segundo o INEP, nenhuma questão apresentada no pré-teste caiu de fato na prova. Mas nessa observação feita nas redes sociais, é dito na nota de maneira genérica redes sociais, fala que algumas dessas perguntas apresentadas como exemplos nas redes sociais eram muito similares às do pré-teste. E por isso, o INEP afirma que a Polícia Federal já foi acionada para apurar a conduta e autoria da divulgação dessas questões e garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confiabilidade ou ato de má-fé. Até o momento, tirando essa manifestação do INEP, o Ministério da Educação, o MEC, não se manifestou sobre o caso, nem mesmo a Polícia Federal. Então, o que está sendo apurado nesse momento é a possibilidade de alguém que participou de um pré-teste, né, na prova do Enem ter vazado essas informações. Isso tudo está dentro da investigação, isso tudo é o que leva a crer essa nota do INEP, e a partir disso a Polícia Federal entra em jogo para ver se de fato houve esse vazamento e se isso acabou chegando aí para algumas pessoas para ter vantagem na hora da aplicação, na hora de fazer a prova do Enem deste último domingo. A gente segue em contato, tentando contato, na verdade, com o Ministério, com a Polícia Federal. A gente segue de olho daqui de Brasília. Adriana. Pegada aqui, Rafael, porque a gente não tem nenhum outro posicionamento além desse da nota que foi divulgada até agora, né? Exato. Até o momento, somente o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, se manifestou que é um órgão vinculado, de certa forma, ao Ministério da Educação, mas o próprio MEC, a Polícia Federal ou outros órgãos que podem entrar nessa questão ainda não se manifestaram, somente o INEP. Tá certo, Procópio. É claro que os estudantes ficam ansiosos, e é isso que eu falava aqui no começo, Renan, porque eles ficam na dúvida se tem outras suspeitas de outras questões que possam ter sido vazadas, mas até esse momento, então, oficialmente 3 questões anuladas. E a investigação recai sobre um jovem. Obrigada, viu, Procópio? As investigações recaem sobre um jovem que se diz estudante de medicina, que teria feito uma prova, um CAPS Talento Universitário, e teria, então, memorizado questões dessa prova, já que nessa prova não se sai com um caderno de questões, a prova é feita num computador, e ele teria memorizado questões e anunciado 5 dias antes do Enem questões muito similares às que caíram no Enem. E a suspeita aí se ele pode também ter criado uma rede de alunos que fazem essa prova, esse CAPS Talento Universitário, que é uma prova que existe para identificar talentos que estão nos cursos de graduação já nas universidades, e essas pessoas teriam, então, passado questões que futuramente serviriam para o banco de dados do Enem, para as provas do Enem. Mas, para tranquilizar os estudantes, a qualquer momento, saindo informações, outras informações oficiais do INEP, se o Ministério da Educação se posicionar, a gente vai trazer aqui, porque a gente sabe que essa é uma fase que os estudantes já ficam tão ansiosos, né, porque tem tantos vestibulares para prestar, mas, por enquanto, oficialmente, 3 questões anuladas.